Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui dois cortes para vocês, um do jogo aberto da Band e outro do F360 da ESPN Brasil, analisando esse jogo do Flamengo contra a LDU. Esse empate em 0-0 deixou o Flamengo com 4 pontos em terceiro lugar no grupo C. A LDU tem 5, Central Córdoba 4 e Deportivo Táchira 0. Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira nesta quinta-feira, às 19 horas. Vamos secar bastante, né, cara? Porque o Flamengo não foi competente até aqui na Libertadores, só tem 4 pontos em 9 disputados e eu estou bem irritado com isso. Eu estou furioso com isso. Uma vergonha a participação do Flamengo na Libertadores 2025 até aqui. Tá devendo futebol, hein? Pelo amor de Deus, cara. O grupo é fácil. O grupo é fácil. A LDU não tá jogando nada. Central Córdoba, estreante em Libertadores aí praticamente. Deportivo Táchira, fraquíssimo time da Venezuela. Decepção, hein? Vamos lá, vamos ver aqui o que eles falaram desse jogo do Mengão. Vamos lá, galera, deixa o like para ajudar, para fortalecer. Estou aqui, cara, com o coração partido, tendo que falar essas coisas. Eu estou aqui desabafando, porque é triste ver o Flamengo nessas condições, cara. Era pra estar com 9 pontos. Uma vergonha. Eu tô revoltado. Mas vamos lá pro vídeo, simbora. E carioca, eu falo do Flamengo, enfrentando a altitude, a LDU. Ficaram no 0-0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica. E o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro o susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada a queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui está o Grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando
que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada. Então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal, porque ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? O Pedro é outra qualidade nesse time, né? Falando em Pedro, gols da Libertadores e da... Galera, agora temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil, analisando o empate em 0-0 entre LDU e Flamengo. Olha só o que o Arrascaeta falou também depois do jogo, se liga. É sempre complicado venir a jugar à altura. A gente fica bastante com a bola, então isso aí ajuda um pouco, mas também, como falei, a vezes no controle da bola, quando tem que pressionar, é um pouco diferente do que a gente está habituado. Mesmo assim, a gente criou chance para ganhar o jogo. Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles. E tem mais 3 jogos ainda pela frente. Buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a clasificação. Bueno, nosotros no estamos en una posición cómoda, la verdad, en este grupo, ¿no? Estamos con 4 puntos, estamos por detrás de LDU. Pero es verdad que tenemos 2 partidos en casa, pero tenemos un partido fuera contra Córdoba que no va a ser fácil. No es ninguno de los 3 va a ser fácil. Pero creemos que con nuestro equipo, con nuestro modelo, vamos a poder pasar, que el objetivo es pasar. Si es en primero, mejor, pero el objetivo es pasar de fase de grupos porque es un calendario muy apretado, un calendario muy exigido. Tá aí então, fluente espanhol do professor Felipe Luiz, não tão fluente futebol do Flamengo, mas um ponto lá em Quito não é para se lamentar, né, Mário? Ou é? Não, o ponto em Quito não é para se lamentar. O que é para se lamentar é a derrota em casa, né? Como aconteceu com o Flamengo. Porque aí força você buscar 3 pontos fora. E em Quito seria
assim, normal a dificuldade, os 3 pontos não acontecerem. Acho que o Flamengo pensou muito bem a estratégia, o Filipe Luís monta muito bem o time, perdendo o Plata ali, né, que estava no planejamento, que poderia ter dado uma outra dinâmica para o Flamengo. Essa ideia de você ter a posse para descansar um pouco mais com ela, o Léo Ortiz falou sobre isso, os jogadores valorizaram muito essa estratégia do Flamengo, que deu certo. Também não foi uma LDU agressiva, também não foi uma LDU com a qualidade com que a gente já viu acontecer com times brasileiros, principalmente lá fora. Isso, hein, Mari? Já foi melhor a LDU, já foi melhor, né? Exatamente. Já assustou mais, né, times brasileiros. Acho que aceitou de uma forma muito passiva a condição imposta pelo Flamengo, que foi superior, que é muito mais time, é um trabalho muito mais consolidado da equipe do Filipe Luís, qualidade individual, mas de fato faltou gol. Acho que o Flamengo até produziu para isso, até teve condições de chegar às finalizações, mas um aproveitamento baixo, a estratégia com o Juninho, depois entra o Pedro, mas a vitória não acontece. Acho que o Filipe Luís avaliou muito bem a partida, mas pensando até nessa mesma LDU, daria para o Flamengo ter saído com a vitória. A novidade é que faltou o gol de novo, né? Porque pela primeira vez, sob a direção de Filipe Luís, o time tem 2 partidas seguidas sem fazer gol. Contra o Vasco, acho que até produziu mais para fazer gol. Ontem, na meta mesmo, 3 bolas do Flamengo, muito pouco durante o jogo inteiro. E ficou esse gostinho de que podia mais, justamente por isso que a Mari falou, que a LDU não foi. Quem viu a LDU, aliás, LDUs piores do que essa, São Paulo, por exemplo, tomou uma bafa da LDU num jogo recente lá, o próprio Botafogo, e dessa vez a LDU não foi. Acho que essa foi a novidade do jogo. Agora, era um jogo para dosar, né? Essa questão da dosagem passa pela sua cabeça o tempo inteiro nesses jogos a 2.800 e quanto? 50? Por aí. Mais de 2.800 metros de altitude, né? Embora na prática, depois o Filipe Luís fala que o Bruno Henrique pediu oxigênio, e eu acho que dos jogadores o que mais pareceu cansado no fim do jogo, não por acaso, era o Ailton Lucas. Saiu de marca. O resto deu para dosar bem, meio no limite no fim do jogo. Se o Flamengo correu riscos, foi no fim do jogo, em dois lances, o gol impedido e uma cabeçada que assusta muito, mas dos males o menor. Perdeu aqueles pontos em casa, o ideal seria que eles fossem recuperados contra a LDU, que é o jogo mais difícil do grupo. Não deu. Isso que o Filipe Luís falou sobre a segunda colocação não é uma tragédia, mas ela pode te complicar na Libertadores, porque aí você perde privilégios de decidir em casa, a questão de quem você pega, as viagens, isso pode te complicar mais. Sim. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, como está? Terceiro, né? Por favor, professor, me ajude aí. Sim. Em primeiro, LDU, 5 pontos. Em segundo, o Córdoba. Com 4. Central Córdoba. Central Córdoba, com 4 pontos junto com o Flamengo. E último, o Táchira, 0 ponto. Saldo do Flamengo ali. E tem jogo, né, entre o Central Córdoba e o Táchira na quinta-feira, não é isso? Fechando essa rodada. Então, eles não atuaram ainda. Você vê que o Flamengo pode ter mais problemas ali se o Central Córdoba vencer o jogo, ele se distancia da zona de classificação, né? Sai da zona de classificação. Eugênio Leal, qual a sua análise do empate rubro-negro jogando na altitude, na chuva? Então, né, a gente fica vendo 2 horas de jogo, quando termina a gente fica pensando, o que vai dar para falar desse jogo? Teve pouca coisa, aconteceu quase nada. Então, ficar imaginando, assim, eu acho que, a começar por uma atuação ruim da LDU, que a gente já colocou aqui, né? Outras equipes da LDU já pressionaram muito mais os adversários, já criaram problemas. Ano passado eu fiz, né, as transmissões da Recopa entre LDU e Fluminense. O jogo lá de Quito, o Fluminense não conseguia sair do campo de defesa, era uma pressão o tempo inteiro, marcação alta, intensidade. Ontem não, ontem a LDU baixou. São Paulo teve dificuldades lá. São Paulo, normalmente quem vai jogar lá, tem, né? Tem dificuldades. Os caras aprontam correria. Ontem não. Baixaram as linhas, ficaram ali atrás, deram a bola para o Flamengo. Fiquei imaginando durante o jogo que fosse uma estratégia, olha, dá a bola para eles gastarem energia e no segundo tempo os caras vêm para cima. Até nos últimos 15, 20 minutos,
de certa forma aconteceu isso. Sim. Mas ainda aconteceu sem a intensidade imaginada. A LDU com muitas dificuldades técnicas mesmo, errando muitas jogadas. Porque a gente sabe que o Flamengo, desacostumado com a altitude, chegando lá vai se enrolar com a velocidade da bola, com a capacidade mesmo de você dar um arranque, o domínio mais difícil. Mas a LDU não, a LDU tá em casa, joga lá sempre. E eles cometendo vários erros técnicos, assim, que eram inesperados. E o Flamengo acabou saindo com esse empate, que é um empate, beleza. Não era o que o Flamengo queria, assim, gostaria de poder recuperar os pontos perdidos em casa, né, diante de um adversário que é considerado o mais difícil do grupo fora. Mas também não perder o jogo, se perdesse seria muito complicado. Porque veria a própria LDU abrindo uma vantagem, que não aconteceu. E como disse ali o Pedro, agora tem 9 pontos, vai para o Maracanã para ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, contra o Táchira e a LDU, e talvez nem precise ganhar do Central Córdoba fora, dependendo da combinação dos resultados. Talvez você consiga, com 10 pontos, se classificar. Mas é claro que é bom buscar também o máximo que você estiver pensando nas rodadas seguintes, né? Oitavas de final, quartas de final, para poder decidir em casa a maior parte dos jogos. Então é aquele jogo que ficou com a sensação de que, nossa, poderia ter acontecido alguma coisa. E não aconteceu. Ainda bem que não perdeu, né? Não perdeu, menos mal. Não é bom, não é ruim, passou. Aí, além do Flamengo não conseguir um pontinho, a LDU teria ganho mais 2. Então, se perdesse, a primeira colocação já teria ido para o espaço, se perdesse. Agora tem a possibilidade de primeira colocação, até pelo que o Eugênio falou, né? A matemática dos números, como diria um amigo meu, até dá para você pensar que o Flamengo faça a lição de casa, nem precise tanto desse resultado fora na Argentina, mas é menos do que se pensava, né? O Flamengo é time para ser primeiro do grupo. Aliás, isso já aconteceu no ano passado. E no retrasado também. E no retrasado. São 2 Libertadores já que o Flamengo não emplaca o primeiro lugar do grupo. Vamos falar de outro 0x0 do rival do Flamengo, do Vasco. Muito bem, nação. Fiquei quieto aqui, paralisado o vídeo inteiro, porque eu estou chateado, cara, com o que tem acontecido com o nosso Flamengo na Libertadores. Campeonato Brasileiro, ok, tá legal, tá em segundo lugar, 2 pontos só atrás do Palmeiras e tem muito campeonato pela frente. Já a fase de grupos da Libertadores são 6 jogos, né? Foi-se o primeiro turno, foi-se os 3 jogos, foi-se, engraçado falar foi-se, né? Mas já foram os 3 jogos, certo? Então, Flamengo tem 4 pontos, Flamengo está em terceiro lugar, Flamengo decepcionou perdendo em casa para o Central Córdoba e agora tem a obrigação de vencer fora de casa o Central Córdoba, o próximo jogo dele, que é dia 7 de maio. Tem a obrigação porque perdeu em casa, ninguém mandou perder em casa, agora tem a obrigação de vencer fora. E se o Flamengo conseguir fazer isso, a classificação está praticamente garantida, porque daí recebe a LDU em casa e o Deportivo Táchira em casa, dia 15 e dia 28 de maio. Aí termina a fase de grupos. O Flamengo tem condições de terminar em primeiro lugar, fazendo mais 9 pontos em 3 jogos, chegando a 13 pontos no total. Ficaria em primeiro lugar, daí depois, né, cara, quando tiver o sorteio da Libertadores para as oitavas de final, o Flamengo ficaria no pote 1, podendo pegar o segundo colocado do pote 2, e daí a vida ficaria mais tranquila, mais fácil. Por quê? Porque em 2023 o Flamengo ficou em segundo lugar e pegou o Olímpia e fomos eliminados. Olha que merda, ser eliminado pelo Olímpia. Em 2024 ficamos também em segundo lugar e fomos eliminados pelo Peñarol. Olha que droga ser eliminado pelo Peñarol. E agora o Flamengo tem a obrigação de ficar em primeiro lugar. Só depende dele, cara. Então assim, galera, não é possível que o melhor time, o melhor elenco das Américas não vai ter a capacidade de ficar em primeiro lugar nesse grupo fraco, com Deportivo Táchira, Central Córdoba e a pior LDU que eu já vi. Não sei se você aí já viu outra pior, mas essa LDU não é a mesma que eu já vi jogando, cara. Ô time ruim. Cara, o Flamengo não foi tão agredido assim. Só no finalzinho do segundo tempo ali que teve perigo, né, dos caras fazerem o gol, né?
Mas o Flamengo teve espaço para jogar, o Flamengo teve a posse, o Flamengo teve o jogo na mão. Só que daí o Flamengo tinha um espaço e não sabia o que fazia, né? Por quê? Lá na altitude, a velocidade da bola é diferente. Lá os passes saem diferente, né? A bola ganha mais velocidade. Então, aquelas coisas de sempre que a gente já está acostumado a ouvir da altitude, né? O Flamengo não jogou tão bem, não jogou tão mal, merecia ter ganhado? Talvez. Só que o Flamengo, para merecer ganhar, tem que chutar mais um gol, né? O Gerson é um baita jogador, mas, cara, tem que finalizar, tem que chutar no gol, tem que ser mais agressivo, cara. Tem que ser mais agudo, tem que ir pra cima. Cara, o que acontece, hein? O nosso time é um time tão bom e um time que faz poucos gols, né? Como que pode, cara? Só contra o Juventude que nós conseguimos aplicar uma goleada, a maior goleada do Campeonato Brasileiro até aqui. Porém, na Libertadores, em 9 pontos disputados, o Flamengo conquistou 4. Uma vergonha, né? Principalmente pelo jogo de casa. Não podia ter perdido aquele jogo. Vai me desculpar, Flamengo. Vai me desculpar, jogadores. Comissão técnica, diretoria. Que vergonha, que papelão até aqui. Somos o 3º colocado nesse grupo fraco. Dá para se classificar em primeiro? Dá. Só depende de nós, só depende do Flamengo. É isso aí, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!